Bom dia, irmãos. Paz de Cristo Jesus a todos. É uma alegria também estar com os irmãos, conhecer mais uma parte da família Nova Vida, a igreja, a estrutura, os pastores. Me alegro em Deus estar aqui com vocês. A família não pôde vir, estão envolvidos lá na obra. Achamos por bem que todos ficassem, cada um numa área. Igreja pequena, então ela precisa, dar atenção o máximo possível aí da família pastoral. Amém? Que bom. Vamos, livro de Daniel, capítulo 6. Deus colocou essa palavra no meu coração. Queria compartilhar com os irmãos. Daniel 6, vamos ler apenas o versículo 10. Os irmãos que puderem, se coloquem de pé, por favor, reverência à palavra. Achou, diga amém. Amém. Daniel 6, versículo 10 diz assim: Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Amém? Que Deus, em sua finita bondade, nos conceda a graça e a direção do seu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Um chamado à resistência. Eu procuro não, já há um bom tempo, questionar a Deus, E sempre busco a direção sobre o que falar, sobre o que pregar. Eu acho isso muito importante. A igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, a palavra é do Senhor. E Deus encheu meu coração com Daniel 6, para nós refletirmos nessa manhã, e que possamos aplicar isso, tudo que vamos ouvir, refletir, em relação à nossa família também. Acredito que, se um irmão, uma irmã, estiver bem com Deus, ele será apto para conduzir qualquer momento da sua família, qualquer instante, qualquer período da sua família. Eu acho que, acima de tudo, temos que estar bem com Deus, voltados para Deus, com os ouvidos atentos à sua voz, para saber o que Ele quer de nós, qual é a direção. Algumas coisas, elas não funcionarão na força do nosso braço, na força do nosso saber, mas funcionarão somente na força do braço do Senhor, na sabedoria do Senhor e na direção do Senhor. E eu vejo Daniel como um homem, no mínimo, curioso. Você não vê Daniel reclamando, questionando, querendo saber o porquê. Ele apenas não desistia de orar e se submetia a tudo que ele passava, entendendo que Deus estava no controle. Eu quero dizer e afirmar isso nessa manhã: Deus está no controle. No controle dessa igreja, no controle da sua casa, no controle do seu casamento, no controle da sua família. Se você tem se submetido ao Senhor, Ele está no controle. Essa era uma segurança de Daniel. Versículo 1 ao 3 diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou
entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Vemos aqui, irmãos, uma organização administrativa, uma estrutura muito bem organizada, pois os medos e os persas, depois de conquistarem a Babilônia, eles já tinham conquistado praticamente os reinos todos ao redor. Era um domínio mundial e, de acordo com o crescimento, foi implementada ali uma organização. E a ordem nunca é demais naquilo que se cresce. Quem se submete a quem tem a última palavra, a quem pedir autorização, permissão, isso até mesmo dentro de uma família. Uma família onde todos mandam não será uma família organizada. E o crescimento exige isso. Quem é a autoridade? Quem tem a palavra final? Quem é a auxiliadora? Quem são aqueles que têm que honrar quem? Nesse caso, vinha o rei, vinham uma espécie de presidentes, né? E os sátrapas, uma enorme organização, e a expressão está no texto, para que não tivesse prejuízo. Então, visando não ter prejuízo, implementou-se uma organização. Fato é que Daniel se destacou. Daniel, segundo o versículo 3, ele tinha um espírito excelente. Então, houve um destaque naquilo que ele organizava, aquilo que ele administrava, aquilo que era dado, estava sobre a responsabilidade dele, tinha um destaque. Era algo que chamava atenção. E ao invés de eles, os outros, concordarem, agradecerem por isso, isso despertou neles inveja. Porque Daniel não vinha do meio deles. Ele era alguém que foi preso de um outro reino, foi pego e colocado naquele reino para aprender a cultura daquele reino e foi se destacando. E esse destaque estava diretamente ligado ao quanto ele conseguia se submeter a Deus, ao quanto ele conseguia caminhar com Deus, viver com Deus, orar a Deus. A oração para Daniel era algo que ninguém mexia, era inquestionável. E a vida de oração ajuda muito. Vamos repetir isso? Uma vida de oração ajuda muito. Ajuda demais. Te faz não desistir. Uma vida de oração te faz manter a esperança. Uma vida de oração faz você manter a confiança. Uma vida de oração não te deixa desistir, porque todos os dias você está se relacionando com aquele que está sobre o trono e rege todo esse universo. Essa era a tarefa de Daniel. Versículo 4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel se destacou, irmãos, e despertou inveja, sim, mas ele era fiel, sim, e nenhum erro ou culpa se encontrou nele, sim. Daniel estava servindo a Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Podemos lembrar do que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 6, do 5 ao 8. Em relação aos servos, ainda no contexto dentro da família, foi dito: servos, se submetam aos seus senhores. Sirvam a eles como se você estivesse servindo ao Senhor, como se estivesse servindo a Deus. Dê o melhor de si. E era exatamente isso que Daniel fazia. Não se submetendo diretamente, em primeira instância, ao rei, àquele império que ele sabia era mau, era pagão, era idólatra. Mas Deus o colocou ali para ser sal e ser luz. Deus o colocou ali para que ele fizesse a diferença. Não diz a Bíblia: e verás a diferença daqueles que servem a Deus
e daqueles que não servem a Deus. E a todo momento Daniel deixava transparecer essa diferença. Tanto é que esses homens procuraram na administração de Daniel uma falha. Eles não encontraram. Procuraram um erro, um equívoco, uma fraude, o que é comum nas grandes administrações. E eles não encontraram, porque Daniel era fiel. Nem erro, nem culpa. Versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus, do Deus que ele adora. Agora, ao invés de procurar algo que Daniel fazia de errado, eles resolveram prestar atenção naquilo que Daniel não deixava de fazer. Qual era a sua rotina? O que ele fazia todos os dias? O momento que ele acordava? O que é que esse homem não deixava de fazer? Então vamos criar uma lei. Veja que isso não é muito estranho. Uma emenda, uma lei para se opor aos nossos inimigos. Então eles criaram isso na surdina. Tudo isso foi resolvido, assinado e levado à frente na ausência de Daniel. Sequer estava presente. E a intenção era uma só: derrubar aquele homem, arruinar a sua vida, retirá-lo do cargo, não permitir que ele continuasse se destacando, porque isso despertou inveja, ciúme e ira nos seus adversários. E é comum, irmãos, se você serve a Deus, se você tem o Espírito de Deus, é comum que você tenha inimigos nos quais você nunca fez nada contra. Você nunca fez nada que favorecesse nem desfavorecesse, e as pessoas simplesmente não gostam de você, né? Não querem estar com você, não querem falar com você, não querem caminhar ao seu lado. Eles querem simplesmente que você desapareça, suma, não exista mais. Curioso. Versículo 6 ao 9, irmãos. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos para falar com o rei e disseram: e o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. O que eu vejo, irmãos, nesse trecho aqui, nessa parte do 6 ao 9, é uma astuta cilada do diabo contra Daniel. Algo que na nossa cultura poderíamos dizer: se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Uma sinuca de bico, algo aparentemente sem saída. Por quê? Se ele continuasse pedindo as coisas ao seu Deus, seria jogado na cova dos leões. Se ele deixasse de pedir as coisas ao seu Deus, ele pararia de orar. Ele morreria fisicamente, se desistisse de orar, ou morreria espiritualmente. Morreria fisicamente se continuasse orando, ou morreria espiritualmente se deixasse de orar. E é tudo que o inimigo quer, é que o povo de Deus não ore, irmãos. Pode acreditar nisso. Olhe os índices dos cultos de orações. Olhe os eventos destinados à oração. De qualquer igreja, qualquer ministério, há uma nuvem, há um impedimento, há uma barreira, há algo gigantesco que impede o povo de avançar, de acreditar que há poder, sim,
nas nossas orações. E o poder não está em nós, é claro, o poder está naquele que nos referimos na oração, sim. Mas a oração, ela ajuda muito. A oração, irmãos, ela muda muita coisa. Ela nos prepara para muitas coisas. Ela nos fortalece para diversas áreas de nossas vidas. A maioria das pessoas que você conhece que desistiu da fé, elas começaram desistindo da oração, consecutivamente desistindo de congregar e abandonaram a fé. Ninguém que ora muito está muito desanimado. Ninguém que ora muito peca muito. A oração ajuda muito. Por isso existe na palavra um chamado a tratar isso com intensidade. Orai sem cessar, orai incessantemente. Orai o quanto você puder. Fale com Deus. Abra o seu coração. Apresente ao Senhor as suas frustrações, os seus projetos, a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus pais. Aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, apresente ao Senhor. É Ele que transforma os corações, é Ele que pode conduzir a palavra até o coração, é Ele que transforma corações de pedra em corações de carne. É Ele, o Senhor. E é com Ele que temos que nos relacionar todos os dias, em oração, em prol dos nossos. Irmãos, basta um só, em um lar, em uma família, que tem uma vida de oração, e tudo será diferente. O grande problema é que muitos movimentos evangélicos venderam a ideia de que a oração vai resolver tudo, e não é esse o caminho. Então dão a ideia do imediatismo através da oração. Se você vier hoje, vai acontecer hoje, vamos orar hoje, que Deus vai fazer hoje, tentando garantir o que Deus não está garantindo. Porque Deus trabalha também com o tempo. Amém? Amém. Então a demora é algo que faz um exercício em nós de esperança, de paciência, de perseverança. Então, Deus não tem a ideia de tratar as coisas que nós desejamos com um estalar de dedo. O próprio Jesus ensinou na parábola da viúva pobre, o juiz iníquo, de orar sempre e não desanimar jamais. E ali ele falou que aquela viúva, ela ficava importunando, julga a minha causa, ensinando a perseverança. Não dá para garantir quando as portas vão se abrir, irmãos. Isso é leviano. Podemos sim, numa ação de fé, sim, direcionado por Deus, fazer determinadas afirmações, mas não dá para garantir. O que dá para garantir é que Deus quer que você tenha uma vida de oração. Ele quer. Ele quer. E alguns demoram a entender isso. Quem está entendendo? Então aí, Deus, através das circunstâncias, vai nos fazer entender. Sabe aquelas coisas que acontecem conosco, na nossa família, que nós chegamos àquela conclusão: então nós precisamos orar. Sim, chegou a essa conclusão? Vamos chamar o pastor, vamos fazer reuniões semanais aqui em casa, nós precisamos orar, não? Porque existem famílias, irmãos, que está tudo caindo, está tudo se quebrando, e a família não reage para orar. Os filhos estão se perdendo, o casamento está se perdendo, e os membros da família estão ali, meio que anestesiados, procrastinando. Nós temos que ver, não tem que ver não, tem que orar. E a barreira, irmãos, se você falar em orar dentro do lar, você tem que ser perseverante, tem que ser firme. Toca o celular, toca a campainha, aumenta a televisão. Aí um diz: espera aí que eu vou tomar banho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Não, vamos fazer depois da janta. E as desculpas começam a pipocar, e o propósito ali é um só: não orar. Porque basta um se aborrecer, né, irmãos? Só quer saber de alguma coisa? Vocês não querem nada, eu vou orar sozinho.
Existem situações que nós passamos que parece que está tudo perdido. Mas a única coisa a não deixar de ser feita é a oração. Amém, irmãos? O texto que nós abrimos mostra a resposta de Daniel a tudo isso que foi montado contra ele. Versículo 10 diz assim: quando Daniel soube, ficou sabendo que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava o que, igreja? Graças diante do seu Deus, como era do seu costume. Daniel, é o seguinte, foi assinado um documento que se pedir algo a qualquer outro Deus, se não for a esse aqui, será jogado na cova dos leões. Ele se retira e ele vai orar. Não desista da tua família. Não desista de orar. A oração é uma maneira de você amar em silêncio. Uma das maneiras de amar os membros da nossa família é através da oração. Orando por eles, nome por nome. Mesmo os desafetos, conseguimos curar isso, os desafetos, orando por eles. Experimente isso. Porque tem membros na família que parecem que gostam de nos irritar. Não sei se vocês têm membros assim na família. Gostam de roubar a sua paz. Parece uma coisa assim predileta deles para conosco. O que fazer? Ore por eles. Apresente eles a Deus. Daniel, isso aqui para mim é maravilhoso. Ah, é? Quem pedir a outro Deus vai ser jogado? Estou indo para casa. E aqueles homens já sabiam o momento, o horário, as vezes que Daniel fazia isso, então agora era só espreitar, só observar. E a maioria deles já sabiam, ele não vai deixar de orar. Esse homem faz isso há anos. É um hábito, vamos repetir essa palavra, hábito. É um hábito. É como o devocional, quando você acostuma, você não consegue. Então era algo que ele não conseguia ficar sem. Para fazer mais entendido a todos os irmãos, é como o cafezinho de manhã. Amém? Imagine alguém dizendo para você, 30 dias sem o pretinho. Você vai falar, Jesus, me dá graça. Você já tem um hábito, você desde criança, você molha o pão no café e come. E como ficar sem? Era mais ou menos isso para Daniel. Eu não posso, não tenho como ficar sem orar. Mas se te pegarem, que peguem. Se te jogarem, que me joguem. Não há reclamação desse homem, só há oração. Deus está te falando algo nessa manhã? Não há assim, por que o Senhor deixou isso? Eu tenho orado 3 vezes ao dia, eu tenho te buscado. Como o Senhor permite isso agora, minha situação? Não há reclamação de Daniel. Reclamação. Só há oração. Nós precisamos parar de reclamar um pouquinho e orar um pouco mais. Amém, irmãos? Parar um pouquinho. Deus já sabe todas as nossas queixas, irmãos. É melhor modificar isso em oração, em perseverança diante dele, do que ficar, eu não aguento mais, eu não sei por que isso, olha lá, olha aqui, olha ali, Senhor, por quê? Não. Ore. Pastor, já tem orado 3 vezes ao dia? Isso é algo fantástico, irmão. Versículo 11 ao 14. Ele diz, então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando num espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido ao qual
a qualquer Deus ou a qualquer homem, não ao Senhor, rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, eles disseram ao rei: esse Daniel, olha como é que eles não gostavam de Daniel, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, ele faz pouco caso do Senhor, rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Isso, está aqui, muito obrigado. Muito triste e decidiu salvá-lo. Daniel, irmãos, ele tinha um testemunho. As pessoas sabiam quem ele era. Uma maneira de viver, um estilo de vida, a sua devoção, a sua dedicação ao seu Deus. Sobretudo o testemunho que ele já tinha dado no passado, interpretando sonhos, mostrando que nenhum mago daquela terra conseguiu desvendar. Você imagina você ter um sonho e querer saber a interpretação do sonho sem dizer o sonho. Foi isso que o rei anterior a Dario fez. E os magos vinham: mas como é que foi o sonho, para nós sabermos? Vocês não sabem. E ele mandava executar. Mas aí Daniel se apresenta e começa a dar o relato do sonho. É como se ele estivesse no sonho. Porque antes ele se submeteu ao seu Deus e pediu a direção do seu Deus em relação àquela causa. Nós precisamos disso. Nós precisamos da direção de Deus em toda e qualquer causa, e principalmente em relação à nossa família. Amém, meus irmãos? O rei se sentiu usado, irmãos. Caiu a ficha dele. Então foi por isso que eles construíram essa lei. Só que não dava para voltar atrás. O rei viu que isso era injusto. O rei sabia: Daniel é uma boa pessoa, como eu vou fazer isso? Mas havia uma lei que ninguém podia mudar. Vamos falar mais sobre essa lei no final, na conclusão dessa mensagem. Havia uma lei que era pétrea, magna, imutável. Nenhum rei, num sistema de governo até diferente do seu anterior. Se fosse Nabucodonosor aqui, ele fulminava esses homens, mas aqui havia uma espécie de ministérios, uma liderança compartilhada, e algo já estava assinado. Então tem que fazer, tem que cumprir, tem que se submeter. Versículo 15 e 16. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nem o interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Meu Deus, o seu Deus. Irmãos, que testemunho é esse? Isso era o que o rei sabia a respeito de Daniel. Você tem alguém que você não abandona, você tem alguém que você serve continuamente. Daniel, por você eu não posso fazer nada, mas que o seu Deus te livre, que o seu Deus esteja contigo. Aquele homem ficou triste, aquele homem ficou impotente, com sentimento de impotência. Mas ele tenta animar Daniel. Curioso, Daniel, olhem para cá, irmãos. Ele não fala nada. Ele não responde os sátrapas, não responde os seus líderes, não responde o rei. Ele permanece em silêncio. Que ele te livre. 17 e 18.
Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Aqui até parece, né, irmãos, que os inimigos venceram. Esse era o sentimento de todos. Ver Daniel ser jogado na cova era, conseguimos, dever cumprido. Não há nada que ser feito. Agora vamos colocar um dos nossos, ou vamos deixar somente nós dois aqui no comando, abaixo do rei. Então eles estavam ali muito animados sobre um possível êxito logrado contra aquele homem de Deus. Só que esse Deus, irmãos, é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse Deus jamais desampara e abandona os seus, principalmente se você for de oração, de intimidade contínua, de relacionamento contínuo com o seu Deus. É íntimo, é influente. Sabe quando você conhece muito uma pessoa? Às vezes as pessoas sabem que você conhece muito alguém e vão até você ao invés de ir na pessoa. Não é assim? Você pode orar por mim? Eu tenho aqui um pedido de oração. Você pode levá-la para a igreja? Então eles veem a influência, conhecimento, intimidade, proximidade. E eles recorrem a nós. Daniel era até um pouco mais do que isso. E aqui, tudo isso aqui, irmãos, não era que Deus estava perdendo o controle, Deus estava distraído, não viu. Tudo isso estava sobre o controle do Todo-Poderoso, sobre o controle de Deus, sobre o controle daquele que está assentado no trono. Estava sob o controle. Então algumas coisas na minha e na sua vida também são assim, parecem que perdemos o controle. Meu Deus, já era, pastor. E agora, gente? E agora, esposa? E agora, marido? E agora, filhos? Deus está no controle. Você tem uma aliança? Quantos aqui tem uma aliança com Deus? Isso. Lembre-se dessa aliança. Firme essa aliança em suas orações. É muito importante você se dobrar diante desse Deus e dizer: Senhor, o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou. O Senhor me tirou de um charco de lodo, um tremendal de lama. O Senhor colocou os meus pés sobre uma rocha firme. Senhor, eu sou teu. Senhor, eu faço parte do seu povo. Amém, meus irmãos? Quando firmamos isso nas nossas orações, nós estamos reivindicando as próprias promessas de Deus para as nossas vidas. Versículo 19 ao 23, reta final. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Que testemunho é esse, gente? Será que o seu Deus, a quem serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Aleluia! Ele bradou da cova: que o rei viva, estou vivo, meu Deus me livrou. Eu imagino aqueles que conspiraram para lançar Daniel ali. Como assim ele está vivo? Será que os leões estão aí dentro? Eu acho que tiraram os leões. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu... Diga: eu preciso confiar mais no meu Deus.
Ele entrou ali com confiança. Com voz triste e depois com muita alegria, o rei Dario contemplou um grande milagre. Um anjo foi enviado para fechar a boca dos leões. Não se achou nele ferimento algum. Isso me chamou muita atenção. Daniel não precisou lutar, irmãos. Amém? Não houve ali um confronto, uma batalha. Se escondeu atrás de uma pedra e os leões tentando pegar. Não, nenhum ferimento. Porque confiou. Confie em Deus. Ele vai lutar as nossas guerras. Ele vai lutar as tuas lutas. O braço forte do Senhor estará à tua frente. Então somente confie. Confie. Irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sempre. Confie no Senhor. Deus cuida dos que oram e resistem. Deus cuida daqueles que oram e resistem. Ali era uma resistência. Era mostrar que não precisava parar de orar, parar de confiar e parar de seguir esse Deus. Porque é isso que as circunstâncias nos empurram, irmãos. Há situações que os pensamentos que nos vêm à mente, é melhor parar. Vamos desistir. Está muito difícil. Irmãos, Deus não nos chamou para nada fácil. É sempre difícil. No mundo tereis aflições. Não tem nada fácil. E isso tudo, aos olhos do Senhor, eu lembro-me de Paulo, 2 Coríntios 4, ele dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação. Dá vontade de falar: Paulo, tu sabe que eu estou passando, para tu chamar isso de leve? Produz para nós um peso de glória. Ele diz: isso não dá para comparar, irmãos, com o que nós vamos viver, aonde nós vamos estar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas maravilhosas preparadas para nós, e são incomparáveis com toda e qualquer luta que estamos passando aqui. Tem muita coisa, muitas coisas que nós não entendemos aqui, e Deus não tem a intenção de nos dar explicações. Esse é um costume que nós temos. Nós queremos saber de tudo. Eu quero saber por que eu estou passando isso. Eu quero saber porque Deus está permitindo isso na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu queria saber até onde isso vai. E Deus não está disposto a nos explicar nada. Ele só quer que você persevere. Ele só quer que você não desista. Ele só quer que você não abandone a fé. Que seja sal e seja luz, até o último instante de fôlego de vida aqui nessa terra. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior ele se renova dia após dia. O que importa é o interior. Toda essa matéria, ela está em decadência. Mas dia após dia, estamos sendo renovados pelo Senhor, preparados para o que está por vir. Submeta-se ao Senhor, submeta-se à sua palavra, e não deixe de orar. Não deixe para orar quando as coisas apertarem. Sabe aquela coisa? Mais uma vez, agora nós temos que orar. Não, agora não. Nós temos que ter uma vida de oração. Não é agora, é desde sempre. Ele não lutou, mas o Senhor lutou por ele. Eu vejo o versículo 24 com tristeza. Estamos terminando? Peço um pouco de paciência. Eu até não sabia que era até 9h30. Tudo bem? Obrigado, queridos. 24. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos, as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos.
Os leões estavam lá. Quem não estava lá mais era o anjo do Senhor. A tristeza está nas escolhas desses homens que envolveu a sua família. Seus filhos foram jogados lá. As suas mulheres foram lançadas lá. Porque eles tiveram uma ideia de se levantar contra um homem de Deus. Isso não tem remédio. Lembro-me de Paulo se levantando contra a igreja. Deus dizendo para ele: duro para você recalcitrar, se levantar contra esses aguilhões. Se levantar contra a igreja é se levantar contra o Senhor da igreja. Se levantar contra o povo da igreja, contra o povo de Deus, é se levantar contra esse Deus. Aqueles que decidem ser nossos inimigos, eles serão inimigos de Deus. A parte que nos cabe é alertá-los a respeito disso. Tome cuidado, porque coisas inevitáveis podem acontecer. Concluindo, 25 ao 28. O rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Ele parecia já um cristão, né? A paz, veja a influência, um bom testemunho, veja o sal quando salga, a luz quando brilha, irmãos. As pessoas começam a nos imitar. Deus está no controle. Você fala, as pessoas sem ter Deus, eles dizem: Deus está no controle. É como você fala, Deus está no controle. É um pouco do que está acontecendo aqui. Paz, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Aleluia! Porque Ele é Deus vivo, olha esse testemunho, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Olha o 27, igreja. Ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele foi... Onde ele estava, a sua liderança foi feita ali uma espécie de manutenção. Não, continue aí. Não tire esse homem daí não. Não, deixe ele aí. Ninguém mexe com ele. Eles fez muito bem ao rei anterior. Então Ciro, então deixe ele aqui. Fique por aqui, Daniel. Eu vejo, irmãos, a título de conclusão, assim, sem forçar nenhuma barra, eu vejo o Evangelho no capítulo 6. Foi dito aqui a respeito de uma lei que não pode ser mudada. E existe também, para todos nós, uma lei irrevogável. Uma lei que nos serve de aio. Uma lei que nos faz entender que somos pecadores. E carecemos da obra de Cristo sobre nossas vidas, imputada, para nos tornar inocente. Lembra quando Daniel sai da cova? Ele diz: fui contado como inocente. Eu não quebrei essa lei. Eu sou inocente. E Deus deixa uma lei, não só para mostrar aonde estão os nossos pecados, que somos pecadores, que carecemos, que somos impossibilitados de cumprir essa lei, impossibilitados de cumprir toda aquela lei, mas isso é simplesmente para nos empurrar os olhos e a atenção para aquele que cumpriu toda essa lei e sem pecado, o justo Jesus Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Eu vejo um homem preso e condenado injustamente. Isso te lembra alguma coisa? Não foi o mesmo que aconteceu com o nosso Jesus? Injustamente. Eu vejo
Um homem que teve o seu destino decidido por um governador que inicialmente queria livrá-lo, mas foi incapaz de fazê-lo. Isso nos lembra alguma coisa? Teve um líder que olhou para Jesus e disse: eu não vejo pecado nenhum nesse homem, o que está acontecendo? E tentou livrá-lo, mas ao olhar para o povo, ao ser tocado pelo soberano da história, porque aquilo tinha que acontecer, ele entrega a Jesus. Acho que a última tentativa foi Pilatos ou Jesus e tal, e o povo falou: crucifica, crucifica. Eu vejo um homem que foi encaminhado para uma morte violenta. Ele foi posto em uma cova, que foi coberta por uma pedra e selada pelo imperador. Meus irmãos, é impossível não lembrar do Evangelho. Uma pedra, uma cova, selada, ninguém mexe. Eu vejo um homem que mudo. Isso me lembra do próprio Cristo, como uma ovelha muda, foi levada ao matador. Não precisou espernear, gritar, esbravejar. Ele tinha plena consciência. Esse é o cálice que o Pai me deu. Eu tenho que passar por isso. Esse é o meio pelo qual salvarei o meu povo. Essa é a obra que o Pai me confiou. Enquanto eu não disser está consumado, eu tenho que continuar em frente. Continuar em frente. Eu vejo Cristo. Nesse capítulo 6, eu vejo o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho do qual nós não devemos nos envergonhar. Que acima de tudo, para a sua casa, para a sua família, o Evangelho reine e brilhe. Porque qual foi o fim dessa história de Daniel e o fim do Evangelho? A glorificação de Deus. Vocês viram Deus ser glorificado? E às vezes ficamos assim, olhando, para que isso tudo? Por que isso tudo? Por que Deus está permitindo isso tudo? Para a glória de Deus. No final, irmãos, tudo isso que você está vivendo e passando, minha irmã, eu sei que é difícil, mas será para a glória de Deus. Será para que todos digam que Deus seja louvado. Porque ao ver o que estamos passando e ver também que nós não desistimos, as pessoas só têm uma conclusão: dar glória a Deus. Sabe, aqueles que sabem da tua vida e ver manhã após manhã você sair com a sua Bíblia, é como se eles estivessem observando: espia, espia, eles estão indo para a igreja de novo. Mas como eles não param de ir para a igreja, eles vão continuar indo, passando isso que eles estão passando. E isso nós estamos dando uma grande lição a todos que estão à nossa volta. Passe o que passar, não abandone esse Deus. Um chamado à resistência. Que assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Pastores.